galera, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Vamos aqui iniciar os trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa, falando sobre a rodada de domingo, né? Tivemos uma baita de uma rodada nesse domingão. Separei aqui os principais destaques de cada jogo pra gente comentar, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, fechou? Vamos lá, galera, começando aqui com a vitória do Indiana Pacers para cima do Chicago Bulls por 125-122. Bom, no primeiro tempo, apesar do Zach LaVine ter sido espetacular, metendo 24 pontos, o Bulls foi pro intervalo na desvantagem, principalmente pelo fato de Tyrese Haliburton e do Chris Duarte terem, cara, pegado fogo no perímetro, né? Os dois combinaram para 8 bolas de 3 e fizeram Indiana ir para o intervalo na frente. No segundo tempo, o LaVine teve uma boa ajuda do DeMar DeRozan e conseguiu pressionar o Indiana Pacers. Só que Indiana conseguiu se segurar e sustentou a sua vantagem até o final e garantiu sua 29ª vitória. Já Chicago chegou a sua 36ª derrota. Destaques do jogo: pelo lado do Pacers, Tyrese Haliburton com 29 pontos e 11 assistências foi o destaque do time. Pelo lado do Bulls, Zach LaVine com 42 pontos foi o destaque da franquia do Illinois, tá bom? Portland Trail Blazers encarou Orlando Magic e mesmo tendo dificuldades, conseguiu vencer por 122-119, né? No primeiro tempo, tivemos um jogo extremamente equilibrado. De um lado, Jeremy Grant e Damian Lillard tiveram um ótimo volume, e do outro, o Paolo Banchero teve uma ótima produção, mas Portland levou uma pequena vantagem para o intervalo. No segundo tempo, Orlando fez jogo duro, mas um jogo muito duro mesmo, só que tendo um Damian Lillard explodindo para 27 pontos no segundo tempo, Portland conseguiu garantir a sua 30ª vitória na temporada e Orlando chegou à sua 38ª derrota. Destaque do jogo foi Damian Lillard, com mais uma atuação espetacular de 41 pontos. A facilidade que esse cara marca 40 pontos na NBA é assustadora, né? É uma facilidade absurda, né? A verdade é essa. Brooklyn Nets encarou o Charlotte Hornets e conseguiu uma grande vitória por 102-86. Esse jogo foi resolvido no primeiro tempo, meus amigos, a verdade é essa. No primeiro tempo, sob o comando do Mikal Bridges, o Brooklyn Nets conseguiu dominar o Charlotte Hornets e levou uma vantagem de 29 pontos para o intervalo, cara. Exatamente. O Brooklyn levou 29 pontos de vantagem para o intervalo. No segundo tempo, o ataque do Nets não foi bem, mas a defesa se comportou bem, teve um bom trabalho e conseguiu sustentar essa boa vantagem até o final. O Brooklyn garantiu sua 36ª vitória, Charlotte sua 46ª derrota, e o destaque desse jogo foi Mikal Bridges com 33 pontos e 8 rebotes, tá bom? Quem venceu ontem também foi o Houston Rockets, venceu o San Antonio Spurs por 142-110, né, cara? Foi um jogo extremamente tranquilo pro Houston, né? O ataque do Rockets funcionou muito bem, né? O time teve 7 jogadores com mais de 10 pontos e 5 com mais de 15 e simplesmente passou o carro no San Antonio, garantiu sua 15ª vitória. Já o Spurs teve sua 49ª derrota. Destaque da vitória foi o Jalen Green com 31 pontos. Oklahoma City Thunder, meus amigos, teve a volta do Shai Gilgeous-Alexander e conseguiu vencer o Utah Jazz por 129-119, né? O Shai teve um início de jogo simplesmente espetacular, cara. Pareceu que ele nem tinha se lesionado. O cara meteu 23 pontos no primeiro tempo e fez com que o Thunder fosse pro intervalo vencendo por 70-51. No segundo tempo, o Utah melhorou bastante, teve muito mais volume de jogo, só que tendo um Shai seguindo muito produtivo e um Jalen Williams explodindo
para 22 pontos, Oklahoma conseguiu garantir a sua 30ª vitória na temporada. Já Utah chegou à sua 34ª derrota. Destaque do jogo, o menino Shai, né, cara? Shai Gilgeous-Alexander fechou a partida com 38 pontos e colecionou alguns highlights bem bonitos mesmo, né? Milwaukee Bucks encarou o Washington Wizards e sem muita dificuldade venceu por 117-111. Né? O perímetro do Bucks teve uma produção absurda, foram 22 bolas de 3 convertidas e tendo o Giannis Antetokounmpo dominante, Milwaukee conseguiu uma vitória tranquila, teve ali um terceiro quarto meio abaixo, só que todo o restante do jogo foi completamente dominado pelo Milwaukee Bucks, né? Destaques dessa vitória foram Giannis Antetokounmpo, que meteu 23 pontos, 10 rebotes e 13 assistências, triple-double pro Antetokounmpo, inclusive o último rebote dele foi sensacional, né? Faltando segundos para terminar o jogo, com o jogo já decidido, ele foi pro ataque, jogou a bolinha na tabela, pegou a bola e contou o rebote, né? Foi coisa linda, o Giannis foi gênio nessa. Além dele, cabe destacar o Jevon Carter, né? Que foi responsável por 6 das 22 bolas de 3 convertidas pelo Milwaukee, né? O Bucks chegou à sua 46ª vitória e o Wizards à sua 34ª derrota, tá bom? Los Angeles Clippers encarou o Memphis Grizzlies sem Ja Morant e conseguiu vencer por 135-129, mas eu vou te falar, passou um veneno danado. Ó, no primeiro tempo, o Paul George, juntamente com o Kawhi, tiveram uma produção muito boa, né? Os dois tiveram muito volume de jogo e fizeram com que o Clippers fosse pro intervalo vencendo por 7 pontos, né? O Clippers mostrou um basquete muito bom no primeiro tempo. Só que no terceiro quarto, algo chato aconteceu pro Clippers, porque a produção do time caiu e o Memphis Grizzlies simplesmente passou o carro no Clippers no terceiro período. Passou o carro. O Memphis, meus amigos, meteu 51 pontos no terceiro quarto. 51. E abriu uma vantagem enorme. Uma vantagem enorme. Mas no quarto período, as duas estrelas do Clippers voltaram a aparecer. Kawhi Leonard e Paul George tiveram um quarto período sensacional e aliado a uma defesa extremamente eficiente que limitou o Memphis a apenas 17 pontos, o Clippers conseguiu vencer e garantiu a sua 34ª vitória e encerrou essa sequência de derrotas que o time estava desde o término do All-Star. Já Memphis teve a sua 25ª derrota, mas mostrou um ótimo basquete, principalmente se a gente considerar que o time não teve o seu melhor jogador, Ja Morant, por conta da suspensão, não jogou. Bom, destaques da vitória do Clippers foram Paul George e Kawhi. Paul George meteu 42 pontos e o Kawhi meteu simplesmente 34, com uma eficiência simplesmente absurda. Vamos falar agora do melhor jogo da rodada de ontem, que foi o jogo entre New York Knicks e Boston Celtics, onde o Knicks, depois de 2 prorrogações, conseguiu vencer o Celtics por 131-129. Vamos lá. No primeiro tempo, o Knicks acabou tijolando muito no perímetro, né? O time não conseguiu ter um bom desempenho nos arremessos de longa distância e o time acabou ficando sem resposta para a dupla Tatum e Brown, né? Os dois tiveram uma produção altíssima e fizeram com que o Celtics fosse para o intervalo com 7 pontos de vantagem. No terceiro quarto, o Immanuel Quickley veio muito bem do banco, ele fez total diferença. E o Knicks também conseguiu ter um trabalho defensivo bem melhor, o que fez com que o time assumisse a liderança do jogo. E depois de um quarto período muito duro, muito pau a pau, o jogo foi para o overtime, o jogo foi para a prorrogação. No primeiro overtime, apesar do Jason Tatum e do Jaylen Brown terem sumido, o Celtics conseguiu se segurar e conseguiu forçar a segunda prorrogação. Só que na segunda prorrogação não teve jeito, cara. O Quickley cresceu muito de produção. Ele meteu 7 dos 11 pontos que o New York Knicks fez
E o Celtics, que não teve o Jaylen Brown aparecendo, o Jaylen Brown não fez nada na segunda prorrogação, assim como ele também não fez nada na primeira, o Celtics acabou sucumbindo e viu o Knicks sair com a sua 39ª vitória na temporada e simplesmente a sua 9ª vitória seguida. O Knicks tá voando. Já Boston, com essa derrota, chegou à sua 20ª na temporada. Destaques do jogo: pelo lado do Knicks, Immanuel Quickley teve uma atuação espetacular. Foram 38 pontos para o moleque. Pelo lado do Celtics, Jason Tatum com 40 pontos foi muito bem, só que faltou Jason Tatum no clutch, né? A verdade é essa, faltou Jason Tatum no clutch, assim como faltou muito Jaylen Brown no clutch, que, reforçando, não fez nada na prorrogação. A verdade é essa, meus amigos. Falando agora sobre outro jogaço que tivemos ontem, que foi o jogo entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, onde a dupla Kevin Durant e Devin Booker levou a melhor em cima da dupla Luka Doncic e Kyrie Irving por 130-126. Vamos lá. No primeiro quarto, o Phoenix conseguiu trabalhar muito bem a bola, teve uma movimentação no ataque muito boa, criou muito espaço, principalmente no garrafão, e conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 31-25. E cabe destacar que o Luka Doncic não fez absolutamente nada no primeiro quarto, assim como o Kyrie Irving, que também não foi muito bem. No segundo quarto, o Tim Hardaway Jr. veio muito bem do banco, teve uma ótima produção no perímetro e conseguiu fazer o Dallas assumir a liderança do jogo aos 7 minutos. O Kevin Durant e o Devin Booker conseguiram achar ótimas bolas, os dois inclusive tiveram uma facilidade tremenda para trabalhar no 1 contra 1 e não deixaram com que o Dallas desgarrasse, só que no minuto final o ataque do Phoenix caiu demais de produção, o Dallas se aproveitou e conseguiu levar 3 pontinhos de vantagem para o intervalo, né? Indo para o terceiro quarto, o Luka Doncic e o Kyrie Irving tiveram um ótimo início de terceiro quarto, os dois tiveram um volume muito grande de jogo. Kyrie Irving trabalhando bem na média, longa distância. O Luka muito bem trabalhando no post, né, chamando, né, os seus marcadores para o post. E os dois conseguiram fazer o Dallas abrir 8 pontos de vantagem em 4 minutos. O Devin Booker assumiu o ataque do Phoenix, achou ótimas bolas e não deixou com que o Dallas abrisse muito a vantagem. Nos 4 minutos finais foi a vez do Kevin Durant chamar o jogo, ele conseguiu cortar bastante a vantagem do Dallas, só que o time do Dallas não largou o osso, o time do Dallas conseguiu ali dar uma leve desgarrada nos 2 minutos finais, só que depois de 2 bolas de 3 seguidas do Wainwright, que veio muito bem do banco, o Suns conseguiu pular na frente no placar. E aí chegamos no quarto período, no período decisivo. Bom, Christian Wood iniciou bem pra caramba, conseguiu ter um ótimo volume e botou o Dallas de volta na liderança. Aos 8 minutos, o Monty Williams botou os titulares de volta e o Suns cresceu bastante. Algo que aconteceu no quarto período e acabou sendo até meio decisivo no jogo foi que a defesa do Dallas focou tanto no Kevin Durant e no Devin Booker que deixou o Chris Paul totalmente livre. E aí o Chris Paul se aproveitou dessa liberdade, matou muita bola livre e fez o Phoenix assumir a liderança nos 4 minutos finais. A partir daí, o Luka e o Kevin Durant trocaram cestas, né? Os dois assumiram os seus respectivos ataques, tiveram uma ótima produção, mantiveram o jogo pau a pau, até que nos 45 segundos finais, o DeAndre Ayton botou o Phoenix na liderança. Na posse seguinte, o Luka Doncic conectou uma ponte aérea maravilhosa com o Dwight Powell, que empatou o jogo. E na posse seguinte, com 11 segundos no relógio, Kevin Durant foi pra cima e mesmo estando marcado por 2 jogadores do Dallas, que se eu não me engano eram Reggie Bullock e Kyrie Irving, ele conseguiu arremessar por cima dos dois e botou o Phoenix na liderança,
faltando 11 segundos. Só que esse não foi o lance decisivo da partida. O lance decisivo na partida foi o seguinte, porque na última posse, o Luka Doncic conseguiu ficar totalmente livre no garrafão, não tinha marcação nenhuma, e mesmo assim ele errou uma bandeja que normalmente ele faria de olhos fechados e sem uma mão. Mas ele errou, Phoenix recuperou a bola e cozinhou o Galo até o final. E eu vou falar uma coisa aqui. Se fosse um certo jogador X aí errando essa última bola que o Luka errou, a internet ia pro saco, a internet ia ficar maluca. Se fosse um certo jogador X que estava no Lakers e foi agora para o vizinho do Lakers, se fosse esse jogador, a internet tinha ido pro caralho, a verdade é essa. Mas como foi o Luka, a galera deu uma passadinha de pano. Eu passo um paninho pro Luka, mas essa bola que ele errou, meu amigo, não dá pra errar. Bom, Phoenix conseguiu garantir a sua terceira vitória seguida com o Kevin Durant e a 36ª na temporada, e Dallas chegou à sua 32ª derrota. Destaques do jogo foram as duplas, né? A dupla do Phoenix Suns, formada por Durant e Booker, combinou para 73 pontos, foram 36 do Booker e 37 do Durant, e a dupla do Dallas combinou para 64 pontos, foram 34 do Luka e 30 do Kyrie. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre a grande vitória do Lakers para cima do Golden State Warriors por 113-105 no jogo que marcou o retorno do Curry depois de 11 jogos fora. Vamos lá! No primeiro tempo, cara, a gente viu dois jogos completamente diferentes. No primeiro quarto, vimos um Lakers dominando o Golden State, principalmente no garrafão. O Anthony Davis teve um desempenho absurdo dentro do garrafão, ele realmente jantou o garrafão do Warriors e fez com que o Lakers conseguisse fechar o primeiro quarto, vencendo por 33-18. Só que no segundo quarto, meu parceiro, vimos um jogo completamente diferente, porque o Warriors conseguiu se acertar na defesa, desacelerou o Anthony Davis, limitou o perímetro do Lakers, o Lakers não conseguiu fazer nada ofensivamente no segundo quarto, e tendo um Jordan Poole, Klay Thompson e Stephen Curry aquecendo suas mãos no perímetro, o Warriors conseguiu cortar a diferença para apenas um pontinho no final do primeiro tempo. Indo para o terceiro quarto, o Lakers foi muito bem. O Lakers forçou turnovers no Warriors, a defesa do Lakers foi bem agressiva, Vanderbilt, Anthony Davis funcionaram super bem. O Golden State não conseguiu criar basicamente nada no terceiro quarto, né? O ataque do Warriors foi muito bem guardado, foi muito bem anulado pelo Lakers e, sendo extremamente burocrático e simplista no ataque, o Lakers conseguiu reassumir, né? Reassumir não, né? Conseguiu conservar a sua vantagem e fechou o terceiro quarto com 6 pontos na frente. E aí, chegamos no quarto decisivo. Bom, Austin Reeves e Lonnie Walker vieram muito bem do banco do Lakers, produziram bem e conseguiram aumentar a vantagem do Lakers para 9 pontos em 2 minutos. A partir daí, o Stephen Curry, que foi muito mal no terceiro quarto, que não fez quase nada, apareceu muito bem, meteu 19 pontos no quarto período e botou o Warriors em condições de vencer o jogo. Só que, na reta final, o Anthony Davis assumiu o controle do time, liderou de uma forma magistral o ataque do Lakers e, faltando 45 segundos para terminar, ele matou a bola que botou o Lakers 6 pontos na frente. A defesa do Lakers fechou muito bem o jogo e Los Angeles conseguiu garantir a sua 31ª vitória na temporada. E Golden State, na volta de Stephen Curry, teve sua 31ª derrota. Destaques do jogo: pelo lado do Lakers, Anthony Davis com 39 pontos e Austin Reeves com 16 vindo do banco foram os destaques do time, mas principalmente o Anthony Davis. E pelo lado do Golden State, Stephen Curry com 27 pontos e Klay Thompson com 22 foram os destaques do time. Alguns números bem rápidos que ilustram muito bem o motivo que fez o Warriors perder. O Golden State cedeu 12 turnovers no jogo.
e o Lakers capitalizou muito bem em cima desses turnovers. E outro ponto que foi crucial para a derrota do Warriors foi o domínio que o Lakers teve dentro do garrafão. O Lakers meteu 40 pontos dentro do garrafão do Golden State. 40! Então, esses 2 pontos principais foram o que, na minha visão, fizeram o Warriors perder esse jogo. Mas assim, mérito total ao Lakers, que foi muito bem na defesa, foi extremamente eficiente no ataque e teve o Anthony Davis sendo o que o Lakers precisa que o Anthony Davis seja, decisivo e dominante, né? Bom, esses foram os destaques, meus amigos, da rodada de ontem. Foi uma rodada muito boa, tivemos jogos muito bons. E eu quero saber de você o seguinte, o que você achou dos jogos? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, que ajuda muito o meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link marotinho que vai te oferecer o NBA League Pass, a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, com desconto e com um período de teste grátis. Então, caso você ainda não tenha o League Pass e queira ter, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado. E é isso! Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.